aquecimento global é uma preocupação mundial e muitos países estão em busca de soluções. A utilização do biodiesel se destaca nas pesquisas por ser um tipo de combustível renovável e a sua principal característica é ser considerado menos poluente. Este é o tema que o Alerj Debate traz à pauta no programa de hoje, que recebe, além do deputado Fernando Guzmão, o professor Nelson Furtado, coordenador do programa de biodiesel da Secretaria de Tecnologia e Ciência do Rio de Janeiro. Professor, as pesquisas revelam que os biocombustíveis são a melhor solução para combater o efeito estufa. O que tem de real nessa informação? Bom, eles não exatamente são os melhores, tem muitas outras formas de energia que também são muito eficientes para combater o efeito estufa. Mas tudo aquilo que você produz e possa haver um ciclo de reaproveitamento, ou seja, no caso dos biocombustíveis, quando você planta, você queima o produto daquela planta, que é o óleo daquela planta, geralmente são oleaginosas, os biocombustíveis produzem óleo, essas plantas oleaginosas, elas têm um óleo característico, e essa queima desse óleo vai acabar gerando CO2, como o petróleo, exatamente como o petróleo. O petróleo também gera CO2, mas o petróleo gera outras coisas que eu vou falar depois. Mas esse CO2 que é produzido pelas plantas, ele é reabsorvido, quer dizer, esse CO2 que é produzido pela queima do óleo vegetal, ele é reabsorvido pela própria planta, no efeito da fotossíntese, não é? A planta, à noite, ela absorve o CO2, sequestra aquele carbono do CO2, que tem carbono, e libera o oxigênio. É esse ciclo que faz com que os biocombustíveis sejam, na realidade, eles tenham essa sustentabilidade. E essa é a maneira pela qual a gente entende como um produto que não polui e que não acrescenta gases nocivos que provocam o efeito estufa. O caso do petróleo é diferente. O petróleo é tirado do poço e então é queimado. No que ele é queimado, ele não retorna. Ele simplesmente, todos os produtos do petróleo, e ele tem mercaptans, que são sulfetos, orgânicos, tem vários produtos de queima ruim, que são as partículas pesadas que ele deixa na atmosfera. Ele produz também muito monóxido de carbono, quando a queima é muito ruim dos motores, principalmente os motores a diesel, e esses, mais o CO2, a mesma coisa do óleo vegetal. E um pouco de água, não é? Agora, o que acontece é que esse produto, que o petróleo, ele não tem essa volta. Ele simplesmente libera esse CO2 e esse CO2 não é sequestrado. Ele é sequestrado pelas plantas, pela floresta que temos aí, mas a gente está sabendo que essas coisas a gente produz mais do que se plantam árvores. Isso. Essa é a diferença entre o biocombustível, que tem essa sustentabilidade, essa volta de sequestrar o carbono, e a diferença do petróleo, que são as plantas, que são as florestas que vão sequestrar o carbono. Mas acontece que nós temos um problema seríssimo ultimamente, que são a queima das florestas e tudo isso, não é? É isso que traz essa dificuldade em você cada vez mais queimar produtos à base de petróleo. Deputado, um fator apontado nessa questão quanto ao crescimento é o desmatamento. Como é que o senhor analisa essa questão? Olha só, Rogéria, essa questão é uma questão que a gente precisa ver bem, porque o biodiesel é um produto que se o Brasil desenvolver, quer dizer, agora tem já um biodiesel, quer dizer, que é uma forma de combustível, que é o etanol, que é o álcool, que é você vai, bota o álcool, você faz você planta um conjunto de cana e você vai e faz o etanol. O etanol hoje, que é um certo biodiesel, hoje você vê que está aí já há anos, entendeu? Então é uma coisa que é muito positiva, é uma coisa que você consegue ver que aqui no Brasil mesmo, agora você tem carros flex no Brasil, quer dizer, carro a gasolina e álcool e que se misturam, o álcool e a gasolina, entendeu? Então, isso daí é muito importante, ainda mais nessa fase que a gente vê que o aquecimento global no mundo, o Brasil precisa se integrar e precisa, com o biodiesel,
né? Precisa desenvolver mais o biodiesel, precisa mais, né, você precisa desenvolver ele para que a gente possa chegar num determinado ponto, né, que permita que as pessoas, de fato, entendam que a forma correta de você desenvolver e você fazer com que as pessoas tenham um produto que seja um produto bom, é você desenvolver o biodiesel, né? Eu vejo dessa forma. Professor, o Brasil é considerado um país que pode assumir a liderança dos que produzem o biodiesel, por ser rico, por ter matéria-prima, além da própria tecnologia. Por que o senhor acha que a gente ainda não avançou um pouco mais? Nós começamos a fazer o biodiesel na década de 75, quando existiu o pró-álcool. Então, em 75, o processo de obtenção do biodiesel, que na realidade o biodiesel é uma reação muito simples de ser feita, uma reação tranquila, química, ela é obtida em laboratório com muita facilidade. A coisa complexa do biodiesel é quando está em grandes proporções, então a reação se torna muito mais complicada. Mas nós detemos toda a tecnologia do biodiesel absolutamente integrada, né, a um sistema produtivo de grande quantidade. Nós temos hoje 60 fábricas em funcionamento no Brasil. Hoje nós estamos produzindo aproximadamente 1 bilhão e 200 milhões de litros. Deveríamos estar produzindo um pouco mais, mas falta matéria-prima. Falta matéria-prima, falta oleaginosas, falta aquelas plantas que produzem óleo. A mesma coisa aconteceu com o álcool, há 30 anos atrás. O álcool teve problemas, todos nós conhecemos os problemas que advinham do álcool, né? Tivemos sérios problemas, tanto na relação dos financiamentos, nas usinas, enfim. Na tecnologia mesmo do álcool, o álcool tinha muito ácido. Eu me lembro que todas as pessoas devem se lembrar que os carros antigamente do meu pai, ou mesmo até quando eu era mais jovem, não pegavam de manhã porque tinha... O álcool corroía o carburador, o álcool tinha um ácido, porque o álcool vem de uma fermentação daquele líquido da cana-de-açúcar, o caldo de cana, aquilo é colocado uma bactériazinha. Então, essa fermentação, toda e qualquer fermentação, dá um álcool e dá um ácido. Qualquer fermentação, né? Seja do milho, seja da batata, qualquer cereal, dá um ácido e dá um álcool. Só que você precisa tirar o ácido. Né? A mesma coisa quando faz a cachaça, a fermentação para você obter a cachaça é um álcool. Mas você lá não dá dor de cabeça, você tem que tirar aquele ácido. E o ácido que corroía. Esse é o segredo. Esse é o segredo, é tirar o ácido, para não ter dor de cabeça. Não ter ressaca. Não ter ressaca. Inclusive é o ácido acético, que advém do álcool etílico. Né? Então, que é exatamente produto da fermentação. E eu me lembro perfeitamente disso, quer dizer, demorou 30 anos. Cai, aumenta o açúcar lá fora, para de fabricar álcool e começa a vender açúcar. Enfim, uma série de coisas aconteceram, mas você veja que hoje o Brasil produz 6 milhões de hectares de álcool. Para você ter uma ideia, 1 hectare de álcool gera 10 mil litros de álcool. 10 mil litros de álcool. Aproximadamente, em média, 100 toneladas de cana e 90 toneladas de biomassa. Mas essas biomassa que é o bagaço da cana, não é aquilo... Você vê, quando você toma um caldo de cana, o sujeito põe lá duas canas enormes, grandes. Você dá um caldo. Então, quando você tem 1 hectare, agora se nós temos, dá 10 mil litros, imagina 6 milhões de hectares. Portanto, multiplique 10 mil por 6 milhões e você vai ver quantos litros nós estamos produzindo no Brasil. Então, aproximadamente 60 bilhões de litros, ou então 60 milhões de toneladas de litros. Isso é considerável um número bastante razoável, né? É muito, porque ninguém produz essa quantidade, não é? Nós produzimos isso a partir da cana-de-açúcar e nós não podemos considerar necessariamente que o açúcar é um alimento. Alimentos são cereais, não é? Enfim, verduras, que tem proteína. O açúcar, por exemplo, os Estados Unidos fazem da beterraba, né? A França, a Europa também, que tem muito açúcar. Mas nós estamos livres dessa história de competir com alimento. E mais que nós temos aí, o Brasil tem 90 milhões de hectares absolutamente
prontos para o plantio, agricultáveis. E isso é fantástico, não tem nenhuma área no mundo disponível. Olha que a África é grande, a China é grande, o Canadá é grande, os Estados Unidos, mas o Brasil tem essa dádiva, mais uma grande dádiva para o país, ter uma autossuficiência nessa questão dos combustíveis. Eu vou pedir para vocês um minutinho, o Alerj Debate vai fazer um pequeno intervalo e volta já. Fique com a gente.